Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema que é um recorrente de Maharishi, né? O conhecimento está estruturado na consciência. Ele fala mais do que isso, né? São duas frases. Muitas vezes ele fala o conhecimento, em outros momentos ele fala o Veda está estruturado na consciência, né? Quando nós aprendemos a meditar, uma das frases que nós ouvimos é que o Veda é igual a conhecimento total, é igual a conhecimento. O que nós queremos dizer com isso, né? O conhecimento está estruturado na consciência. Eu vou começar com um exemplo que o próprio Maharishi dá dentro do vídeo onde ele fala sobre isso. Ele dá um exemplo que é o seguinte, ele fala de uma semente. Quando nós pegamos uma semente, eu dou esse exemplo em curso também, em aula também com os meus alunos, quando nós... só ver se, por um acaso, é o problema do som ainda, porque algumas pessoas não estavam me ouvindo. Aham. Ok. Melhorou o som, gente? Ou continua abaixo? Porque eu estou com ele no máximo. Ah, ok. Ele está falando para mim que está ouvindo bem. E alguns de vocês, a Franciane está dizendo que está ouvindo baixo. Eu vou ficar mais próxima. Eu vou ficar mais próxima do microfone. Normalmente, agora melhorou, tá? Porque normalmente eu não tenho esse problema, por isso que eu fiquei agora na dúvida, tá? Muito bem. Então, eu estou mais pertinho de vocês agora, né? Através aqui do nosso computador. Ok, melhorou para todo mundo. Muito bom, ótimo, perfeito. Então, vamos lá. E aí Maharishi fala sobre, quando ele fala sobre o Veda, ele fala, um exemplo que ele dá é o exemplo da semente. E eu dou esse exemplo nas minhas aulas da seguinte forma. Se eu pegar uma semente, né, imagine que eu tenho uma semente, sei lá, de maçã, né, de uma árvore de maçã. Se eu pegar essa semente na minha mão e começar a partir e olhar no microscópio, né, e lá, eu vou encontrar um monte de coisa, menos a informação de que cor vai ser a maçã, de quanta maçã ela vai dar, de como será essa árvore, se pequena, grande. Essa informação da inteligência dessa semente não é visível, né? Quando nós falamos do Veda ou falamos do conhecimento que está estruturado na consciência, é mais ou menos por aí, né? Por que nós, quando nós falamos a meditação, quando nós ensinamos a meditação transcendental para vocês, por que a gente fala para vocês que nós ensinamos uma técnica natural, né? Nós falamos muito sobre isso, a técnica da meditação transcendental é uma técnica natural. Nós não nos concentramos, nós não controlamos a mente, nós não tentamos estar com o mantra ou fugir dos pensamentos. Nós simplesmente pegamos o mantra e, na repetição do mantra, nós vamos experimentando níveis mais refinados da própria consciência. Por que a mente mergulha? Porque ela naturalmente vai em direção à sua própria origem, né? Ela vai em direção à sua própria essência. Ela vai em direção a um campo chamado de consciência pura, pela ciência védica, chamado de consciência transcendental, né? Ou campo unificado, né? Da física quântica, como nós conhecemos em termos de ciência. E aí, o que a ciência diz, a ciência moderna, e o que a ciência védica diz sobre esse campo é a mesma coisa. Esse é o campo onde todas as leis da natureza estão contidas. Por isso, esse é o campo do conhecimento total. Por isso, a tendência natural da nossa mente é ir em direção a esse campo. Porque todo conhecimento está aí, né? Nós não inventamos nada. Quando nós falamos, um Newton, né, fala sobre a lei da gravidade, ou quando um Einstein, né, fala sobre a teoria do relativo, eles não estão inventando. Na verdade, eles estão cognizando uma lei que sempre esteve aí.
A gravidade sempre existiu, mas alguém teve a percepção, né? A relatividade sempre existiu, mas alguém conseguiu ver isso. Nós temos milhões de pessoas no mundo, mas alguém viu isso, ou alguém, né? Porque várias pessoas, quando uma lei surge, quando uma lei emerge nesse campo relativo da vida, na verdade, ela acaba emergindo e várias pessoas, né? Experimentam, têm esse conhecimento, né? Então, esse conhecimento que está estruturado na consciência não é o conhecimento que a gente vê nos livros, né? Não são não é esse conhecimento que a gente aprende na escola, é o que está na base desse conhecimento, né? Quando nós falamos em conhecimento, em sapiência, que é esse campo de todas as leis da natureza, nós estamos falando da base do conhecimento. Nós estamos falando de todas as leis que estão aqui, né, anterior ao próprio campo relativo da vida. Maharishi divide, né, em dois, não são níveis, mas ele fala de duas formas de ser, né? Ele fala do campo absoluto da vida e ele fala do campo relativo da vida. O campo absoluto da vida é esse campo imutável, é esse campo ilimitado, é esse campo onde todas as leis estão contidas. Esse campo que subjaz, né, ao campo relativo da vida. E é esse campo que sustenta o campo relativo da vida, né? Então, quando nós experimentamos dentro da técnica da meditação esse mergulho natural, nós só o experimentamos porque existe uma tendência natural da mente de caminhar em direção a esse campo. O que nós fazemos na meditação é simplesmente favorecer essa natureza. E aí nós experimentamos esse campo. E aí Maharishi fala, todo o conhecimento está aí. Nada surge da ignorância. Somente no nível da consciência pura o conhecimento está disponível. E o processo, ou melhor, perdão, o propósito do conhecimento é ser expresso em ação. Vamos entender isso também? Por que o propósito do conhecimento é ser expresso em ação? Porque essas leis estão adormecidas nesse nível. Quando que essas leis acordam? Quando elas vêm para o campo relativo da vida. Então, Maharishi diz que o conhecimento, se nós não o tocarmos, se nós não mergulharmos e o tocarmos e avivarmos esse conhecimento e avivarmos essas leis, nós vamos permanecer ignorantes. E esse conhecimento vai estar morto, porque ele precisa ser avivado para que ele venha para o campo relativo da vida, para que ele possa ser cognizado. E em sendo cognizado, ele vem para suportar o campo relativo da vida. Então, na verdade, todo o conhecimento já existe. Todo conhecimento já existe e está nesse nível, né? Nesse campo do absoluto, imutável. Quando ele vem para o campo relativo da vida, ele começa a ser mutável. Então, é aqui no campo da vida que nós vamos transformar, que nós vamos fazer as coisas acontecer. Essas leis se estabelecem e se modificam no campo relativo da vida, né? Quando eu pego uma semente e coloco ela em solo fértil, ela imediatamente desperta, acorda. Essa inteligência acorda e ela começa a se reorganizar, se organizar e se transforma num arbusto e depois numa árvore e vai dar frutos e esses frutos vão dar novas sementes e novamente essa lei será avivada. Nós não somos diferentes. Conosco não acontece de forma diferente. Quando nós fazemos esse paralelo, a semente ou esse campo, né, onde essa inteligência existe, esse campo onde essas leis estão contidas, é o nosso próprio ser. É o nível mais refinado, é o nível mais silencioso do nosso próprio ser. E é esse nível que a nossa mente busca, é esse nível que a nossa mente deseja.
A nossa mente deseja mais e mais e mais e mais. E esse mais e mais é esse nível mais aquietado da consciência. É consciência pura, é o campo transcendental da vida, é esse além ou anterior, né, ao campo relativo. E é aí que esse conhecimento está. E aí Mahesh diz que nada surge da ignorância. Nada. Nós não evoluímos a partir da ignorância. Nós evoluímos a partir do conhecimento. E nós somos o próprio conhecimento. A única coisa que nós precisamos é lembrar, avivar, acordar esse conhecimento dentro de cada um de nós. E quando nós experimentamos esse acordar desse conhecimento, nós ganhamos em todos os aspectos da nossa vida. É esse expressar do conhecimento na ação que vai fazer com que a gente cresça no campo relativo da vida em termos de potencial mental. Então, nós nos tornamos mais inteligentes, mais criativos, mais focados. Muitas vezes, as pessoas vêm para aprender a técnica da meditação transcendental porque elas querem melhorar essas coisas muito práticas. Eu estou muito distraído, muito esquecido, eu não consigo focar nas coisas que eu faço, eu sinto que eu esqueço tudo muito rápido, ou que eu estou, não me relaciono bem com as pessoas, né? Eu estou muito raivoso, né? Eu me irrito muito facilmente. Outras vezes, as pessoas vêm procurar a meditação transcendental porque o médico dela indicou, e o médico dela indicou porque ela está com um problema real de saúde, porque esse corpinho e esse sistema nervoso não estão dando conta das experiências que ela tem aqui no campo relativo da vida. O que ela precisa para poder experimentar de uma forma diferente? Para poder experimentar de uma forma plena, para que a gente não seja tão influenciado pelo meio ambiente, né? Para que a gente se torne mais poderoso, ao invés de ser influenciado pelo meio ambiente, que nós possamos influenciar o meio ambiente. Nós precisamos acordar essas leis. Então, quando nós falamos em termos, nós somos mente, nós somos corpo. O que a nossa mente deseja? Mais e mais. Acordar essas leis, experimentar o conhecimento. Conhecedor, processo de conhecer e objeto de conhecimento. Nesse campo, no campo do Veda, no campo da consciência pura, no campo do conhecimento total, não existe conhecedor, objeto de conhecimento e processo de conhecimento. 3 em 1. Nesse nível, eu sou o próprio conhecedor, o processo e o objeto não existe. Então, na verdade, quando nós experimentamos o campo do conhecimento, nós estamos criando uma possibilidade, uma nova possibilidade de transformação aqui nesse campo relativo da vida, né? Transformação em que sentido? Ora, se eu procurei a meditação transcendental porque foi o meu médico que me indicou, ou porque eu tenho pressão alta, ou porque eu tenho um diabetes que não é controlado, ou porque eu estou com depressão, ou porque eu tenho pânico, ou burnout, não importa, né? Eu faço a técnica e eu ganho duas coisas. Quando a minha mente acessa esse campo, mente e corpo andam juntos, a gente não separa os dois, a mente começou a experimentar o transcendente, o corpo experimenta um repouso muito profundo, muito mais profundo que o sono profundo. E aí ele cria a habilidade, porque nós trazemos essas leis para o campo relativo da vida, ele cria a habilidade de fazer mais e mais, de se reorganizar, de se reestruturar. E aí nós começamos a funcionar cada vez mais a partir desse nível, desse campo, porque nós trazemos esse campo para o campo relativo da vida. E mais te fala mais, né? Ele fala, se o conhecimento não é transformado em ação, então ele não é conhecimento de verdade. O que ele está querendo dizer com isso? Que enquanto nós não conectarmos, nós não experimentarmos esse campo, nós vamos permanecer na ignorância. E o que é a ignorância?
é a ignorância de mim mesmo. É a ignorância dessa mente e corpo que não se comunicam, porque não existe essa malha do conhecimento para uni-los e para gerar consciência. Consciência nada mais é do que o equilíbrio que acontece a partir de mente e corpo. Essa união de mente e corpo caminhando para mais e mais e mais em conjunto, um apoiando o outro, é que fazem com que o conhecimento se torne ação. Ação aqui, no campo relativo da vida. Ação aqui, no nosso dia a dia. E é isso que faz com que a gente possa experimentar mais aqui, neste campo relativo da vida. Independente do que está acontecendo, se a política vai bem, se a economia vai bem, o importante é como nós estaremos inseridos neste contexto. Porque é a nossa visão de mundo que muda, não é o mundo continua igual, mas a nossa visão de mundo muda a partir da nossa experiência, né? Da nossa cognição, do nosso mergulho e da nossa capacidade de trazer esses elementos ou essas leis, né? Avivar essas leis aqui, no campo relativo da vida. E aí ele fala, então, as leis da natureza são imutáveis e o campo relativo da vida é mutável. Não importa que as leis sejam imutáveis, quando elas vêm para o campo, ou quando nós avivamos, acordamos essas leis e trazemos para esse campo mutável da vida, é esse campo imutável, essa lei absoluta que vai apoiar todo esse movimento que acontece no campo relativo da vida. Então, quando nós voltamos para o campo da ação, nós trazemos conosco esse valor ilimitado e imutável do conhecimento total. E aí que ele dá o exemplo da semente, né? Ele diz, a árvore não começa do tronco, ela começa da semente. E quando nós pegamos a semente, nós não conseguimos ver nada. Nós experimentamos, nós não vemos as leis, nós não vemos essa inteligência, mas ela está lá. Só tem que colocar a semente em solo fértil. A mesma coisa acontece com a nossa fisiologia. Nós não vemos, né, esse conhecimento, nós experimentamos. Toda vez que nós mergulhamos em nós mesmos e nós experimentamos esses níveis mais refinados da nossa própria consciência, nós estamos avivando essas leis. Nós estamos trazendo, nós estamos cuidando dessa semente, desse conhecimento. E aí nós estamos despertando novamente essas leis e trazendo para a atividade. Então, a regra básica, né, da meditação transcendental é aquela famosa dobradinha, silêncio e atividade. Silêncio e atividade. Silêncio é a base da atividade. E silêncio é o que nós experimentamos. E nós experimentamos silêncio nesses dois níveis, gente. Nós experimentamos silêncio no nível do absoluto e nós aprendemos a trazer o silêncio para o campo relativo da vida. E nós experimentamos silêncio no nível da mente, mas também nós experimentamos silêncio no corpo. Sabe como é que a gente experimenta silêncio no corpo? Como é que eu vou medir o silêncio do corpo? Como é que eu sei que meu corpo está mais silencioso? Pela redução metabólica, né? É a redução metabólica da nossa fisiologia que mostra para a gente que o nosso corpo está mais silencioso. Nós falamos relaxado, nós falamos mais tranquilo, né? Mas o silêncio na nossa fisiologia tem a ver com redução metabólica. Redução metabólica tem a ver com capacidade do sistema nervoso de começar a atuar. Essas leis despertam e aí sim o nosso sistema nervoso vai começar a trabalhar essas leis para equilibrar a nossa fisiologia. Então, essa é a nossa experiência quando nós praticamos a técnica da meditação transcendental. Então, nós sabemos que o conhecimento está estruturado na consciência. Nós sabemos que consciência é a mesma coisa que ser, né? Consciência pura,
está no nível do ser. E nós sabemos que a única coisa que nós precisamos para poder ter essa experiência, para nos tornarmos riches, entre aspas, no sentido de cognizar esse conhecimento e trazer esse conhecimento para fora, porque nós somos a encarnação desse conhecimento, para isso nós só precisamos fazer uma técnica simples, fácil, mecânica. Vejam, eu não preciso e não devo, e não é importante eu entender a técnica da meditação como alguma coisa... Eu costumo dizer o seguinte, hoje mesmo eu dei uma aula e falei sobre isso, né? A técnica da meditação transcendental é uma técnica holística. Por que uma técnica holística? Porque ela nos alcança como um todo, né? Ela nos alcança em todos os níveis, mente, corpo, consciência. Mas ela também é uma técnica mecânica. O que significa isso? Eu só preciso fazer a técnica 2 vezes por dia. Ela não é uma técnica mística, ela não é uma técnica, sei lá, não sei nem que nome dizer. Ela é uma técnica simples, fácil. Sentei, fechei os olhos, pensei o meu mantra, né? Começo a repetir o meu mantra. Em algum momento esse mantra vai desaparecer, um pensamento virá e tomará lugar do mantra, e quando eu perceber que eu estou com o pensamento, eu volto ao mantra. E por que eu faço isso? Porque eu sei que no momento em que o pensamento surge, ele surge como resultado de uma eliminação de tensão e estresse. Então, eu começo a meditar para quê? Para alcançar o conhecimento, para experimentar esse nível mais refinado da consciência. Consciência pura, campo do conhecimento total, campo do Veda. Eu medito para isso. Esse é meu objetivo, sempre. É sempre o que eu vou buscar. Por que eu volto com o pensamento, se a tendência natural da mente é estar, é permanecer nesse nível? Por que eu voltei com o pensamento? Por que eu volto tantas vezes com o pensamento? Porque eu também elimino tensão e estresse. Eu tenho 2 elementos envolvidos na minha técnica. Um, a minha mente. Outro, o meu corpo. Meu corpo está envolvido na técnica. Quando a minha mente encontra o absoluto, o meu corpo entende que ele também pode fazer alguma coisa. E como o objetivo maior dele é ser saudável, ele vai nessa direção. Então, mente e corpo trabalham juntos. E é nesse trabalho conjunto da mente e do corpo que nós conseguimos avivar essas leis. É nesse trabalho conjunto que nós crescemos em consciência. É nesse trabalho conjunto que nós trazemos essa consciência pura para o campo relativo da vida. E junto com essa consciência, nós trazemos todas as leis inerentes a ela. E aí nós vamos desabrochar e nos tornarmos uma árvore com frutos, né? E fazer isso se propagar. Como que nós fazemos isso se propagar, né? Nós fazemos durante a nossa própria técnica. No momento em que eu sento, fecho os olhos, penso o meu mantra. Veja, penso o meu mantra, vou perder o mantra, pensamento virá, volto ao mantra. Por que eu volto ao mantra? Porque eu quero mais e mais e mais. Eu quero experimentar cada vez mais tempo, mais vezes, esse nível de consciência pura. É isso que eu quero. Eu quero avivar essas leis para estarem presentes 24 horas por dia na minha vida. Porque se elas estiverem presentes 24 horas por dia na minha vida, eu estarei em consciência cósmica. E aí isso significa felicidade. Felicidade 24 horas por dia. É tudo que a gente quer. Por isso a nossa mente vai e fica procurando, né, esse nível. E por isso, na técnica da meditação, nós favorecemos isso. Mas, como eu disse, a técnica é mecânica. O que significa isso, Bernadette? Mecânica? Sim. Simples, fácil, mecânica, natural. Nós não esperamos milagres dentro dos 20 minutos da técnica. Nós fazemos a técnica. Aonde que eu vou ter o milagre? Depois, a hora que eu avivo essas leis, no meu dia a dia, na minha vida, no meu relacionamento, no meu trabalho, no meu estudo.
na minha saúde. É aqui que vai aparecer o benefício do conhecimento, né? Esse conhecimento vem para o campo relativo da vida para alicerçar o campo relativo da vida, e não é só no nível do conhecimento, essa coisa subjetiva. Eu preciso avivar essas leis também na minha fisiologia. Eu preciso ficar mais saudável. Muitas vezes eu vou aprender a meditar simplesmente porque eu quero ficar melhor em termos de saúde. E as duas coisas caminham junto, mente e corpo. E eu ganho dos dois lados. Não importa qual foi o objetivo que me levou para a meditação. Não importa. O meu corpo e a minha mente trabalham por si só. Vejam, essa não é uma técnica de concentração, essa não é uma técnica de contemplação ou de atenção focada, essa não é uma técnica de controle. A técnica da meditação transcendental é uma técnica natural. O que significa isso? Que a única coisa que eu faço nessa técnica é dar o impulso correto. E quando eu dou o impulso correto, todo o resto acontece por si só. E eu não interfiro no processo. Eu não tento nada. Eu simplesmente sigo a orientação do meu professor. Voltar ao mantra. Quando eu perceber que estou com um pensamento. Apenas isso. Voltei ao mantra, a natureza faz o resto. Voltei para fora porque eliminei tensão, eliminei estresse e voltei com o pensamento. O que eu faço? Começo o meu ciclo de novo, porque o que eu quero é transcender. O que eu quero é ter essa experiência, porque eu sei que eu sou o próprio conhecimento. Cada um de nós é esse conhecimento. E quando nós meditamos, o simples fato da gente meditar, juntos ou não, mas quando a gente está junto é muito melhor, a gente amplia muito mais essa lei natural, né? Que é esse efeito de campo que a gente joga no meio ambiente. Vocês vão lembrar, eu falo muito sobre isso, né? Do 1%. Então, quando eu faço a minha técnica da meditação, naquele momento que eu estou meditando, eu crio ordem no meu cérebro, eu crio coerência entre os dois hemisférios cerebrais, eu melhoro a organização, o estímulo, né? Eu estimulo o meu pré-frontal, né? Que é o meu diretor. Eu desestimulo o límbico e a amígdala, que são ação e reação, e a emoção interfere nisso. E aí, o que eu estou fazendo? Otimizando esse meu cérebro. Eu avivo, eu estimulo, eu avivo ondas alfa-1. Tudo isso é mensurável. Tudo isso é muito claro, é muito objetivo. A minha experiência pode ser subjetiva, mas essa técnica simples, fácil, mecânica, também é uma técnica sistemática. Por quê? Porque ela me permite averiguar se ela está funcionando. E como é que eu averigo se ela está funcionando? Através de coisinhas simples, como eletroencefalograma, medir resistência da pele, medir os hormônios da felicidade, endorfina, etc., ou cortisol, que é o contrário, né? A queda de cortisol. E uma coisa mais simples ainda, taxa de oxigênio, né? Que mostra o que a fisiologia experimenta. Então, na verdade, nós não precisamos muito. Eu insisto muito nesse ponto, porque às vezes vocês ficam esperando da técnica dos 20 minutinhos alguma coisa que não é importante, né? A gente quer que os 20 minutos sejam sempre maravilhosos. Não serão, porque há momentos que eu estou eliminando tensão e estresse. E isso é ótimo, é bom. Eu não vou crescer só em mente, o corpinho tem que acompanhar. Eu tenho que criar uma condição fisiológica também de iluminação, de saúde, né? Esse conhecimento tem que estar avivado na minha fisiologia também. É nesse sentido que eu simplesmente faço a técnica. Gostosa ou não gostosa, eu sento, fecho os olhos e faço a técnica. Quando eu estiver transcendido ou transcendendo ou mergulhando e fico naquele nível mais aquietado, que delícia! É muito gostoso. Sentir essa paz, essa tranquilidade é muito bom, né? Dá até uma felicidade na gente às vezes. Isso é transcendência.
E a mente fica regozijada, ela fica completamente embebida, né, nessa experiência. Mas nós também somos um corpo. Nós também já abusamos muito desse corpo. Nós também estamos estimulando esse corpo muito, muito, muito ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. E nós temos que cuidar desse corpo. Eu nem preciso fazer nada, eu só preciso fazer a técnica. A natureza faz tudo sozinha. E esse corpo vai ganhar equilíbrio. E esse corpo vai permitir que essas leis sejam avivadas nessa fisiologia. E vai permitir que essas leis sejam avivadas também nessa fisiologia de maneira geral. Então, nós ganhamos. Gente, eu comentei isso com uma aluna minha também hoje. É um jogo de ganha-ganha. Não há perda, nunca. Por que não há perda? Porque eu não controlo. Porque eu não controlo, porque é natural. Então, não há perda, é sempre ganha, 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 ganha. Eu só preciso fazer a técnica. E eu não preciso esperar demais a técnica. Essa não é uma técnica esotérica. Essa é uma técnica para transcender. Essa é uma técnica para alcançar equilíbrio em todos os aspectos da mente e do corpo. E quando nós experimentamos isso, então, aí sim, nós expandimos consciência, nós crescemos em consciência. E quando nós crescemos em consciência, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos tornando o conhecedor. Nós estamos nos tornando a verdadeira encarnação desse conhecimento. Porque ele sempre esteve lá. Mas se eu permanecer na ignorância, ele está morto. Ele está morto. Ele não vai vir e ser avivado e transformar o mundo. Ele só fará isso se eu me tornar de verdade na encarnação desse conhecimento. E como é que eu vou encarnar esse conhecimento? Simplesmente fazendo a minha técnica. Porque quando eu faço a minha técnica, eu equilibro mente, equilibro corpo, cresço em consciência. Avivo esse conhecimento. Trago as leis naturais todas para o meu dia a dia, né? Para a minha vida, para a minha existência. Eu só preciso disso. Agora, o que eu preciso fazer? Vejam, a técnica da meditação transcendental é uma técnica simples, fácil, natural, sistemática, né? A gente comprova que ela dá resultado, mas ela tem que ser praticada 2 vezes por dia. Exatamente como eu preciso praticar, por exemplo, sei lá, a minha natação, se eu quiser ser um expert em natação. Se eu quiser ser um expert em conhecimento, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que avivar isso na minha fisiologia. Eu tenho que ficar infundida 24 horas por dia desse conhecimento. E aí sim, aí eu posso dizer que eu sou o próprio conhecimento, eu sou o Veda. Aí eu posso dizer que eu sou a encarnação do Veda. Porque ele está em todos os níveis da minha célula, dos meus átomos, né? Em todos os níveis. Isso é o que eu faço quando eu faço a técnica 2 vezes por dia. E tem um lado prático disso, né? Fiz a minha técnica regularmente, bonitinha, 2 vezes por dia. O que vai acontecer? Meu cérebro vai funcionar melhor, eu vou estar usando mais o meu pré-frontal no dia a dia, vou adormecer um pouquinho mais a minha amígdala, porque ela só tem que existir e só tem que funcionar em momentos de grande risco. Ela não tem que ficar o tempo todo sendo ativada porque eu estou passando por momentos de tensão, né? Eu tenho que estar além, acima, né? À frente das tensões e dos estresses. Eu tenho que criar esse escudo protetor, né? Esse escudo máximo, que simplesmente, na verdade, Maggi não fala em escudo, ele fala em filtro. Ele fala que o que nós fazemos quando nós estamos completamente equilibrados, nós criamos um filtro. E esse filtro deixa entrar o que é bom e não deixa entrar o que não nos serve. E aí nós filtramos o que nos interessa e o que não nos interessa. É nesse sentido, né, que nós nos tornamos mais poderosos. O nosso pensamento se torna mais poderoso, a nossa ação se torna mais poderosa, porque nós encarnamos esse conhecimento, né? Então, Maggi fala sobre consciência pura de muitas formas, mas essa é uma das formas que eu acho mais linda, quando ele traz a estrutura do Veda, né? Quando ele mostra para a gente que nós somos o próprio Veda. O Dr. Tony Nader
para quem é novinho, não conhece ainda, né? Ele escreveu um livro, né? Eu estou sem ele agora aqui. Bom, que é o Veda na Fisiologia Humana. Vocês podem encontrar isso no Amazon, vai estar em inglês. Nós não temos em português ainda. Mas o que ele faz nesse livro? Ele compara, ele faz exatamente esse trabalho. Por isso o Maharishi o torna, né? Quando está partindo, ele traz o Maharaja e ele torna o Maharaja o seu sucessor em termos de administração global, né? De todo o nosso conhecimento da meditação, de todo o mundo, né? E ele é o Maharaja. Maharaja é grande administrador. Por quê? Porque ele traz o conhecimento, na verdade, do Veda na fisiologia. Então, ele mostra, ele é neuro, né? Ele mostra como o Veda está avivado na fisiologia humana. E ele mostra cada aspecto da fisiologia, e a cada aspecto da fisiologia corresponde a algum aspecto do Veda. Então, você tem... o Veda ele é recitado, né? Todo o Veda é cantado, ele é em sânscrito, né? Então, você tem... mas de fala do som, você tem o cântico védico e você tem o elemento fisiológico que corresponde àquele elemento do Veda, né? Bom, coincidentemente, mas a semana que vem eu falo um pouquinho sobre isso com vocês, nós recuperamos a gente chama de modelo humano, né? Que nós temos há muito tempo já, mas ele estava com probleminha e nós conseguimos recuperar, conseguimos arrumar. E os nossos meditantes que fazem a técnica de MT-SIDS, né, a técnica avançada, estão nesse momento usando bastante esse modelo, mas nós meditantes também podemos ver esse modelo, né? Podemos experimentar. Esse modelo humano, ele é um corpo humano, né? E ele tem um som, e esse som são os 40 aspectos do Veda, e quando esse aspecto do Veda toca aquele elemento do corpo que corresponde àquele aspecto do Veda, ele acende e apaga, acende. E aí nós ouvimos, né, o Veda, por um lado, e vemos o correspondente naquele modelo humano do nosso corpo. A experiência é muito, muito legal. Eu vou, em algum momento, a semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre isso, vou fazer uma foto do modelo humano e vou ver com os nossos professores quando que nós podemos organizar para vocês, meditantes que desejarem, nós termos o modelo e passarmos aqui numa aula para vocês, tá bom? Muito bem. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Sobre o conhecimento está estruturado na consciência, ou Veda, conhecimento total, somos nós somos a encarnação do Veda, era isso. Quando nós meditamos, nós experimentamos na transcendência, nós avivamos esse conhecimento, nós acordamos esse conhecimento, nós cognizamos esse conhecimento e trazemos ele, então, para o campo relativo da vida. E nos tornamos mais no campo relativo. E mais do que isso, como eu falei do 1%, né, desse efeito de campo que acontece na nossa fisiologia e se propaga com uma onda de som no meio ambiente, nós também transformamos o meio ambiente. Esse é um poder que nós temos, inerente simplesmente à nossa qualidade de ser. Se eu sou mais, naturalmente eu vou fazer mais, eu vou doar mais, eu vou dar mais, eu vou transformar mais. E eu não preciso fazer absolutamente nenhum movimento nesse sentido, simplesmente pelo fato de fazer a minha técnica. Ah, mas eu posso fazer mais, sim, eu posso fazer a minha técnica com uma outra pessoa. Quando eu faço a técnica em grupo, eu aumento esse efeito de campo. E eu posso fazer mais do que isso? Posso. Eu posso fazer a técnica de SIDS, que é uma técnica avançada dentro do programa da meditação. E quando eu faço a minha técnica de SIDS, eu multiplico de forma exponencial esse efeito de campo. Eu saio do 1% para a raiz quadrada de 1% se eu fizer a técnica em grupo. E isso sim, isso é a minha capacidade de transformar o mundo. E cada um de nós que somos o próprio Veda, que temos o conhecimento, temos essa capacidade. E não precisamos muito para fazer avivar com toda a sua plenitude essa capacidade. Nós só
precisamos praticar o programa de CIDS, né? Quando eu quero fazer o máximo em termos de efeito de campo. E depois fazer isso em grupo. Então, nós vamos falando sobre isso para vocês aqui ao longo do tempo. Então, duas coisinhas. Hoje eu preciso terminar exatamente no horário, porque eu tenho outro grupo que vai entrar exatamente para ver o modelo humano, que é o grupo de CIDS, eles vêm depois de vocês. Mas eu queria lembrar duas coisas. Este final de semana, nós temos técnicas avançadas. Técnicas avançadas, todo meditante pode fazer, desde que ele tenha pelo menos 2 meses de meditação regular. Todo meditante pode fazer, mesmo que ele tenha outras técnicas avançadas, desde que ele tenha pelo menos 2 meses daquela técnica avançada. Então, sexta-feira, eu acho que é 19h30, mas, bom, vocês devem ter recebido o e-mail, nós temos o nosso primeiro encontro, vocês podem simplesmente comparecer e falar, eu quero fazer e tudo bem, podem fazer com essa condição que eu coloquei para vocês, por um lado. E, por outro lado, nós temos, então, técnicas avançadas. Ah, gente, lembra que eu falei para vocês que eu estaria avisando quando eu fosse fazer alguma live? Nós vamos ter uma live no próximo sábado, que vai ser, na verdade, não é uma live, tem um outro nome, porque não é pelo canal do YouTube, é pelo nosso Instagram. Espero que todos vocês estejam inscritos no nosso Instagram. Nós vamos ter um vídeo, eu sou ruim, viu? Tem um nome, mas eu esqueci agora. Nós vamos fazer uma live dentro do Instagram e vai acontecer no sábado, às 17h30. Vocês só precisam entrar no nosso Instagram e vocês vão ter lá o link, né, para vocês poderem acessar a live, que começa exatamente às 17h30 do próximo sábado. E nós vamos falar sobre distúrbios do sono e a meditação transcendental. O distúrbio do sono não é apenas insônia, né? A gente sabe que o distúrbio do sono não se limita à insônia, né? Nós temos vários tipos, várias formas de distúrbio do sono. Então, no sábado, eu vou estar junto com a professora Eliana, nós vamos estar falando um pouquinho, então, sobre esse tema com vocês na live lá do Instagram, ok? E no final desse mês, todo mundo está convidado, nós vamos ter um residencial, eu vou dar esse residencial junto com o professor Mário, e nós vamos falar sobre fisiologia da iluminação. E aí, nós vamos entender um pouquinho melhor a questão do Veda na fisiologia humana, ok? Mas vamos lá. Eu tenho algumas coisas aqui no chat, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ah, ok. Então, Cláudia, não é isso, eles têm um outro nome, é que eu sou ruim mesmo, viu? Mas é dentro do Stories, vai aparecer, mas não é IGTV? Alguma coisa assim. Mas depois também vai ficar gravado lá, né? Mas se vocês quiserem participar, vocês estão todos convidados. Por outro lado, a pessoa que, se vocês têm amigos, parente, colega, enfim, que vocês acham que está precisando ouvir sobre isso, porque tem problema de distúrbio do sono, ou até porque você acha que vai ser interessante, convide. Convide todo mundo. O nosso Instagram é o Meditação Transcendental Oficial. A pessoa vai ver a arvorezinha dourada, ela entra, e aí ela vai estar no nosso Instagram, e ela vai poder se inscrever e vai poder assistir esse IGTV, nada, IGTV, acho que é coisa de televisão mesmo, né? E esse canal, é um canal do Instagram. Ponto. Eu não sei, eu mesma não sei dizer direitinho, tá? Muito bem, fica gravado sim, Érica. A Soraya está dizendo que ela está com muito sono após a meditação. Soraya, eu não sei há quanto tempo você medita. Existem alguns motivos para a gente ter muito sono durante a meditação. Um deles pode ser, medito há pouco tempo. Quando eu começo a meditar, eu vou equilibrar a mente e vou equilibrar o corpo. Se eu estou com uma fadiga acumulada na fisiologia, o que meu corpo vai entender é que a primeira coisa que ele precisa é descanso. E ele vai pedir esse descanso. Então, quando isso acontece, o que a gente aconselha vocês, descansem o máximo possível. Descansem mais no final de semana, fiquem um pouquinho mais de tempo no final da meditação. Em vez de 2 a 3 minutinhos, descansem, IGTV mesmo, tá certo. Descansem mais tempo, né? Descansem 5, 10, deita, dorme um pouquinho se puder, favoreça a fisiologia a eliminar essa fadiga. Essa é a primeira coisa, tá? Supondo que você não seja meditante nova, já medite há muito tempo.
Então, por que esse sono pode estar acontecendo? Ou porque você está passando num processo grande de uma eliminação de tensão e estresse, e é momentâneo, isso vai passar. Mesmo se você é meditante nova, isso também vai passar, tá? É só favoreça o descanso. Ou você pode estar passando, neste momento, por uma fase muito intensa, de muitos problemas, e aí esse sono pode estar acontecendo também por causa disso, Soraya. Tá? Mas qualquer sono que venha com a meditação tem a ver com abuso nosso ao longo do tempo ou momentâneo de acúmulo de tensão, de acúmulo de fadiga na fisiologia. Pode ser fadiga emocional, pode ser fadiga física. Nem sempre é porque eu não estou dormindo, sei lá, 8 horas por noite, né? Pode ser uma fadiga emocional. E pode ser também um sono mal dormido, né? Às vezes, nós temos algum distúrbio do sono que deixa o nosso sono, mal dormido, a gente não alcança o sono REM, né? E aí a gente vai dormir 8 horas e não vai perceber que não está descansando, né? E aí é bom fazer até o exame nesse sentido, tá bom? A Érica falou que está gravado, eu tenho só mais 2 perguntinhas aqui. Eu posso fazer a meditação ouvindo o som védico? Não. A técnica da meditação, William, é uma técnica de silêncio. Se eu colocar um som védico, olha o que vai acontecer. Quando eu faço a técnica da meditação, eu penso mantra. O que é um mantra, William? Um som sem significado. Por que eu penso mantra, que é esse som sem significado? Para deixar a minha mente soltinha, para ela poder mergulhar em si mesma. E ela vai fazer isso naturalmente. Se eu coloco um som, não importa qual é o som, eu prendo a minha mente na superfície, eu fico no nível do intelecto. Eu fico no nível do intelecto, do ego, se for alguma coisa, se for uma música que mexe com a minha emoção, né? Eu não quero isso, eu quero transcender. Então, para transcender, eu preciso ter só esse sonzinho, né, na minha mente, que é o meu mantra, que vai favorecer a minha mente a mergulhar em si mesma. E o que ela busca, de fato, nesse momento, é um nível mais silencioso, ok? Por isso, nós não ouvimos cântico védico quando nós estamos meditando. Nós ouvimos antes ou após. E aí, o cântico védico também tem o seu papel, dependendo do cântico védico que eu ouço, né? Ele vai ter uma influência ou outra na minha fisiologia. Por isso, o cântico védico sempre é ouvido de olhos fechados, sentadinho de olho fechado, porque ele vai ter aí algum efeito na minha fisiologia, né? Agora, por outro lado, o Gandharva é o único canto védico que eu posso ouvir de olhos abertos, fazendo alguma atividade, porque o Gandharva é o som da natureza colocado dentro de um instrumento, tá bom? Vamos lá. Estou fazendo meditação há 2 meses. Aham. Muito bem, William. Olha só. Sim, é possível pensamento junto com o mantra simultaneamente. Quando o mantra e o pensamento estão juntos simultaneamente, isso significa que algum estresse está sendo eliminado, que o nosso mantra não foi tão poderoso para mergulhar e eles ficam no mesmo nível, né? E isso vai desaparecer. O que eu faço naturalmente, quando eu percebo que isso está acontecendo, dou preferência ao mantra. Se eu não perceber, eu só percebi depois que acabou a meditação, tudo bem, não tem nenhum problema, tá? Mas eu não privilegio nada, eu simplesmente deixo a minha meditação acontecer de forma natural, tá? Aí você falou o seguinte aqui, percebi que o mantra fica muito distante dos pensamentos mais concretos. Isso pode acontecer? Pode. Quando que isso acontece, William? Quando eu estou passando por um processo maior de eliminação de tensão e estresse. Nós sempre, em toda meditação, nós vamos ter esse processo de eliminação de tensão acontecendo. Às vezes, uma eliminação de tensão e estresse pequenininha, vem um pensamento, sabe aquela coisa de, ixi, esqueci a chave no carro, ou sei lá, alguma coisa pequena, né? Deixei a luz do carro acesa. O que eu tenho que fazer amanhã? Aqueles pensamentos corriqueiros do dia a dia. Tem a ver com estresses e tensões também corriqueiros, né? Fadigas pequenas sendo eliminadas. Quando é uma coisa, um pensamento mais poderoso, que vem e recorre, fica recorrente, né? Ou se mantém o tempo todo, isso tem a ver com alguma tensão, algum estresse mais poderosos sendo eliminados. Que bom que a gente consegue eliminar os nossos estresses com a meditação transcendental. E aí o que nós fazemos? Descansamos mais.
Então, sempre que eu perceber que a minha meditação está um pouco mais agitada, né? O sistema nervoso está mais excitado, ou o coraçãozinho bate mais, ou a respiração acelera, durante a técnica, eu descanso mais lá no final. Em vez de fazer os 2 minutinhos, eu deito 10 minutinhos. E é mais interessante esse descanso. E se você já sabe fazer asanas, bom, pranayama você já sabe, né? Mas se você já sabe fazer asanas também, comece a fazer asanas. Asanas, pranayama, Gandharva Veda, Samaveda, são ferramentas. Que ferramentas? Não são ferramentas para transcender, são ferramentas para apoiar a nossa técnica, porque é na nossa técnica que nós vamos experimentar a transcendência. Então, nós podemos ouvir Gandharva, nós podemos ouvir Samaveda, nós podemos fazer asanas, né, fazer pranayama, e tudo isso vai corroborar para que a minha técnica seja melhor, né, para que eu tenha uma eliminação de tensão e estresse mais rápido e mais suave também, ok? Veronilda, você tem alguma pergunta? Ai, Veronilda, onde você está, Veronilda? Você está em São Paulo ou você está em Recife? Se você estiver em São Paulo, entre em contato com a Vanessa, ou então entre em contato comigo. Aqui tá, aí tem meu telefone, deixa eu colocar para vocês aqui o último slide, que é exatamente esse slide, pronto. É exatamente esse slide onde tem os telefones e tal. Fala comigo no WhatsApp, Veronilda, e eu te passo direitinho como que você pode participar do grupo, tá? Edivaldo, estou tendo dificuldades. Espera um pouquinho só, Edivaldo, deixa eu só ler tua mensagem aqui. Estou tendo dificuldades para repetir o mantra quando estou meditando. Ok. Veja, Edivaldo, nós não tentamos absolutamente nada. Nós sentamos, fechamos os olhos e começamos a repetir o mantra. Se o mantra desaparecer, nós não tentamos ficar com o mantra, nós não tentamos segurar o mantra. O mantra sempre vai desaparecer quando estiver acontecendo um processo de eliminação de tensão e estresse. E nós aceitamos como vem. Tem dois grandes segredos, né? Não segredos, mas duas grandes máximas dentro da técnica da meditação transcendental. Uma é inocência e a outra é aceite o que vier. Inocência, porque o processo é simples, é fácil, é só fazer como ele é ensinado. E aceite o que vier. Por que aceite o que vier? Porque eu posso ter tantas experiências numa única técnica, eu posso ter momentos de muito mantra, de pouco mantra, de muito pensamento, de mantra com pensamento, de nada, nem mantra, nem pensamento, e eu aceito como vem. A única instrução que eu tenho do meu professor é, quando eu perceber que eu estou com um pensamento e sem um mantra, eu volto ao mantra. A dificuldade em repetir o mantra tem a ver com uma tentativa de estar com o mantra. Eu não tenho que tentar nada. Eu começo o processo, muitas vezes, eu começo o processo com o mantra, eu repito o mantra 2 ou 3 vezes, e aí, ó, nos outros 18 minutos, ele sumiu. E aí eu terminei a minha meditação e falei, será que eu meditei direito? Porque, cara, eu não lembro ter repetido o mantra. Meditei direito. O processo aconteceu. Então, isso tem a ver com eliminação de tensão e estresse. E aí nós aceitamos como vem. Percebi que estou sem o mantra, volto facilmente ao mantra. Eu passei um vídeo de Maharishi hoje para minha aluna, que é o primeiro vídeo da primeira aula, onde ele fala da meditação correta. E ele começa falando do pensamento, o que é o pensamento, né? Ele fala, o pensamento não é alguma coisa que eu faço, né? Que eu promovo, ou que eu provoco. Ele acontece naturalmente. Eu não preciso fazer nada para pensar, né? Eu começo a pensar desde o momento que eu nasci, e vou a minha vida inteira e o pensamento surge naturalmente, espontaneamente. É assim que o mantra deve estar na nossa mente, né? É assim que nós pensamos o mantra. Tão facilmente como nós pensamos um pensamento. Até porque o mantra também é um pensamento, né? Então, a gente simplesmente começa repetindo o mantra, aceita o que vier, percebeu claramente que está sem o mantra, e aí então a gente volta para o mantra, tá bom? O William ficou tranquilo. Veronilda, Salvador, muito bem. Veronilda, eu vou organizar, me manda como eu te falei aqui, e eu vou organizar para você poder estar entrando junto com a gente nos dias que a gente entra, para você estar conosco
vem do modelo humano, tá ok? Mas só me manda o teu WhatsApp para eu poder saber e poder te mandar o link para você poder participar com a gente, tá bom? Ok, gente, respondi todas as perguntas, já estou atrasada, o outro grupo deve estar, já está, o outro grupo já está solicitando entrar no Zoom, porque eles vão fazer aqui nesse mesmo espaço, né, a aula deles, e ela começa, então, agora, tá? William, também, adoro estar com vocês, adoro fazer aula com vocês. Só uma coisinha, gente, toda semana nós mandamos o convitinho, mas não é necessário. Se você não recebeu o convite, é só voltar na semana anterior e pegar o mesmo link. O nosso link não muda, ele vai até o final desse ano, até o dia 14 de dezembro, se eu não me engano, é exatamente o mesmo link. Então, vocês só precisam guardar esse link e ir entrando sempre no mesmo link. Quando eu não convidá-los, vocês estão sempre convidados, ok? Um beijo grande para vocês, boa noite. Jay Gurudev, tenham um excelente continuar e final de semana. Até sexta, Edilson, você vem para a técnica avançada, tudo bem? E quem quiser participar da live no sábado, todos estão convidados, ok? É só entrar no nosso Instagram. Amanhã eu vou estar dando uma partezinho lá e convidando vocês de boca pessoalmente, tá bom? Beijo grande para vocês. Jay Gurudev. Deixa eu ver como é que eu fecho. Uhum.